Eu vi um post no LinkedIn essa semana falando sobre criatividade e sobre como ser uma pessoa criativa pode ser tanto libertador quanto limitante. E eu quero pegar essa ideia, mas eu quero relacionar com uma outra característica que também tem a ver com criatividade, que é ser uma pessoa múltipla. E como ser uma pessoa múltipla pode ser também libertador ou limitante, dependendo do que você escolhe fazer com isso. Oi, eu sou a Daisy e aqui nesse canal eu falo sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e hábitos saudáveis. Para te explicar o que é ser uma pessoa múltipla na minha visão, na verdade tem um termo melhor para isso, que é multipotencial, né, ou multipotencialidade. São aquelas pessoas que geralmente elas sonham grande, costumam sonhar grande, são muito curiosas, têm múltiplos interesses diversos, que muitas vezes não se conectam entre si. São pessoas questionadoras, são pessoas inquietas, muitas vezes pessoas que se sentem diferentes da maioria, que vão contra o que a maioria das pessoas faz ou pensa, muitas vezes contra o que os pais esperam dela ou até o que a sociedade espera. Essas pessoas geralmente mudam bastante de emprego ou de profissão. Muitas vezes elas estão nos seus 30, 40 anos e ainda não se encontraram, né? Não encontraram a sua profissão ideal ou o seu propósito de vida. São pessoas mais expansivas, mais criativas, que gostam de praticar atividades completamente diferentes. Elas ficam ou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, ou mudando, né, pulando de uma atividade ou de um projeto para o outro. Elas gostam de aprender, elas têm fome de conhecimento, gostam de experimentar e sempre são atraídas pelo novo. E ser esse tipo de pessoa pode ser algo libertador, algo incrível, ou também pode vir carregado de muita culpa e se tornar uma limitação na sua vida. E por que é limitante? De certa forma é limitante porque mesmo que você tenha múltiplos interesses, é muito difícil você ter múltiplas opções. Então, quando você é uma pessoa mais criativa, disruptiva, e você precisa se adequar a um ambiente mais rígido, a uma estrutura com regras, por exemplo, trabalhar num escritório fechado com horário fixo, com regras muito rígidas, isso te limita, como se você não pudesse usar toda a sua criatividade, todo o seu potencial. Sabe o filme dos Incríveis? Lembra quando o Senhor Incrível não podia usar os poderes e ele trabalhava numa empresa de seguros? Ele trabalhava apertado num cubículo, num lugar que limitava ele tanto fisicamente quanto psicologicamente. Ele estava indo totalmente contra os valores dele. Ele queria, de fato, ajudar as pessoas, mas a empresa de seguros não queria pagar o seguro quando as pessoas precisavam. E ele tinha que responder ainda para um homenzinho medíocre e egoísta, mesmo ele sendo uma pessoa incrível e poderosa. Se ele continuasse lá, olha quanto potencial seria desperdiçado. Mas quando ele resolve assumir os riscos e sair de lá, ele muda a realidade dele. Ele passa por dificuldades, enfrenta dilemas, adversários, mas ele consegue, com toda a garra, a determinação e a coragem dele, seguindo aquilo que ele acredita, quem ele realmente é, ele consegue mudar não só a realidade dele, mas também de muitos outros heróis que estavam presos vivendo uma vida de merda. Bom, e eu não acho que ser uma pessoa multipotencial é ser uma pessoa incrível, não é ser melhor ou pior do que ninguém, até porque eu acho que todo mundo é diferente de alguma forma. Mas eu acho que essas pessoas que vivem com uma inquietação dentro de si, com uma ligeira insatisfação em seguir padrões, em se limitar a uma única opção de carreira, por exemplo, pessoas que sentem que não se encaixam nessa grande engrenagem que a gente vive, elas podem ter dois destinos. Um deles é se adequar, se conformar e viver ali meio que insatisfeito, uma vida mediana, tentar se adequar, tentar equilibrar os seus valores, as suas buscas com aquilo que a sociedade espera de nós e achar uma forma de viver bem com isso. É um caminho possível e é um caminho muito válido. E outra coisa é não se conformar com isso. É usar essa sua inquietação, essa sua criatividade
para mudar a sua realidade. É buscar incansavelmente pela vida que você acredita que seja ideal para você. Mesmo que as pessoas não acreditem em você, que elas te desmotivem, que elas até riam de você. E por mais que você não acredite em você mesmo, para conseguir isso, você precisa fingir que acredita. Você precisa fingir que se sente seguro, enganar o seu cérebro até que você consiga de verdade. Mas será que você realmente é uma pessoa multipotencial? A maneira mais fácil de descobrir isso é através do autoconhecimento. Se observar, olhar para dentro de si. Você é aquela pessoa inquieta que faz um monte de coisa simultaneamente? Já começou inúmeros projetos e não concluiu nenhum? Ou quase nenhum? Talvez começou a faculdade 1, 2, 3 vezes e mudou de curso e não conseguiu terminar porque simplesmente perdeu o interesse ou de repente adquiriu o interesse por outra área completamente diferente. Se você é curioso, criativo, tem sede de aprender, gosta de experimentar, de explorar diferentes áreas, de praticar atividades completamente distintas. Se você não se sente satisfeito com a sua carreira atual, talvez você seja, sim, uma pessoa multipotencial. Você já ouviu dos outros que você é indeciso, que você não tem foco, que você é confuso ou perdido, que você precisa escolher, que você precisa tomar um rumo na vida? Ouvir isso te incomodou? Porque falando por mim, eu já ouvi esse tipo de coisa muitas vezes e me incomodou bastante. Ouvi coisas do tipo: ah, você começa um monte de coisa e não termina nada. Ou, nossa, já mudou de novo? Já tá fazendo outra coisa, você não para quieta. Ou então, você não pode fazer tudo, você tem que escolher. Ou uma que eu acho uma das piores: ah, isso daí é só um hobby, você devia dedicar menos tempo para isso. E eu, que sou uma pessoa de múltiplos interesses, eu sempre me frustrei muito ouvindo esse tipo de coisa. E realmente, não dá para fazer tudo, porque a gente só tem 24 horas por dia. E a maioria dessas horas são dedicadas para trabalho e para os afazeres, coisas que a gente precisa fazer na vida adulta. Mas eu não posso deixar de fazer as coisas que eu gosto, deixar de querer muitas coisas simplesmente porque eu não posso. Eu posso sim fazer tudo o que eu quiser. Eu sei que eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu posso sim mudar os meus interesses, me dedicar um período para uma coisa e depois me dedicar para outra e tentar equilibrar, em alguns momentos fazer várias ao mesmo tempo e daí ver que, bom, agora eu preciso focar mais nessa aqui para ter o resultado que eu preciso. E no meio disso, intercalar as coisas que são de fato mais importantes e que não podem ser deixadas de lado. Por exemplo, a minha profissão é designer gráfico, mas eu já aprendi sobre web design, edição de vídeo, comunicação, marketing, gestão de projetos, liderança. Eu não consigo ficar focada numa coisa só. Eu já fiz aula de Kung Fu, capoeira, street dance, desenho. Eu toco piano, mas também já fiz aula de violino, violão, flauta doce. E já tive períodos também de me dedicar para decoração, jardinagem, fotografia e culinária. E eu vou te falar, eu amo ter múltiplos interesses, eu não saberia ser diferente. Mas, apesar disso, muitas vezes eu me sinto como um patinho feio. Muitas vezes bate a culpa e eu me sinto errada ou incapaz por começar tantas coisas e não focar em uma só ou não concluir os meus projetos. Mas daí essa semana eu vi duas coisas que me fizeram refletir muito sobre isso. Uma delas foi o post do LinkedIn, que eu citei no começo, e a outra foi um vídeo da Rafaela Capai, que é uma empreendedora que fala muito sobre esse tema e ela fala sobre como usar o poder da multipotencialidade a seu favor. E o complicado de ser uma pessoa assim multipotencial é porque isso vem com muita indecisão. É muito difícil escolher um caminho só. Uma que a gente não consegue, né? A gente não se sente satisfeito, não se sente completo fazendo uma coisa só. E também a gente tem muito medo de escolher o caminho errado e de não conseguir voltar ou de perder tempo de vida. E com isso vem junto um grande sentimento de culpa. Muito porque a maioria das pessoas escolhem um caminho e focam nesse caminho. E o tempo todo a gente escuta
que a gente precisa fazer isso também. E faz algum tempo já que eu venho tentando entender esse sentimento, inclusive faz pouco tempo que eu ouvi esse termo, multipotencialidade, eu não conhecia, e encontrar esses conteúdos foi como um abraço, assim, que me acolheu, sabe? E me fez perceber que a multipotencialidade não é um erro, não é uma fraqueza, mas sim um diferencial forte e poderoso. A gente é a soma de tudo aquilo que a gente já experienciou, que a gente já viveu e já aprendeu. E quanto mais amplo é o seu campo de aprendizado, mais criativo, mais inovador você pode ser. E eu cansei de me sentir culpada por querer muitas coisas, por fazer muitas coisas e por ser muitas coisas. Porque a minha experiência aprendendo vários instrumentos ou praticando Kung Fu também me ajuda no meu trabalho, me ajuda a ter uma visão ampla, compreender diferentes contextos e fazer conexões, a pensar de forma disruptiva ou até mesmo a ter mais disciplina e conseguir resolver problemas sozinha. Um multipotencial é uma grande colcha de retalhos e tá tudo bem ser assim, porque isso torna essas pessoas únicas e capazes de resolver diferentes problemas, de encontrar soluções aonde talvez os especialistas não encontrem. E eu não tô falando que é melhor ser multipotencial do que ser especialista. As duas pessoas são importantes e as duas pessoas vão encontrar o seu caminho. Mas, na maioria das vezes, é colocado como se o especialista tivesse certo. E eu não acho que nenhum dos dois lados está errado. Os dois estão certos. Bom, se você se identificou com tudo isso, eu recomendo que você pare agora de se culpar e comece a olhar todo o potencial que você tem. Talvez você tenha uma caixa de ferramentas diversa dentro de você, que tudo bem que você não saiba ainda usar todas as ferramentas, mas você só vai aprender testando. Esse vídeo é mais para acolher e acalmar as pessoas que, assim como eu, se sentem multipotenciais. Em algum momento já se sentiram culpadas por isso. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo da Rafaela Capai, porque ela aprofunda nesse tema de forma muito genial e motivadora. No fim das contas, apesar de difícil e muitas vezes doloroso, assumir essa característica de ser multipotencial pode sim ser libertador. Ser multipotencial não é estar perdido ou ser uma pessoa confusa. Na verdade, é ter uma visão ampla de diferentes áreas da vida. É ter uma curiosidade incansável, uma vontade de aprender, de experimentar e de evoluir. Em vez de escolher um único caminho, uma pessoa multipotencial, ela pode criar seus próprios caminhos, combinando esse conhecimento, essas experiências que parecem distintas, mas que de alguma forma elas fazem sentido juntas. E eu acho que a maior vantagem desse perfil é justamente ter um arsenal de possibilidades dentro de si, conseguir combinar coisas que muitas vezes não fazem sentido para achar soluções e ter ideias inovadoras. Talvez uma pessoa especialista, muito focada numa coisa só, não consiga lidar muito bem com situações inesperadas ou resolver um problema se falta alguma informação ou alguma ferramenta específica. Mas um multipotencial tem mais probabilidade de conseguir isso, porque ele não precisa necessariamente das ferramentas certas, de uma estrutura rígida para conseguir lidar com as situações. Um cozinheiro que só consegue fazer um prato seguindo uma receita à risca e usando exatamente os ingredientes da receita, ele vai ter muita dificuldade se um dia precisar lidar com uma situação inesperada. Já um multipotencial, ele vai conseguir criar uma receita ou adaptar a partir dos ingredientes que ele tem. Ele vai conseguir lidar com uma situação inesperada e ter criatividade e jogo de cintura para sair daquela situação. Então, os multipotenciais, eles são muito bons para profissões que exigem resiliência, criatividade e habilidade de agir rápido e de lidar com cenários inesperados. Então, pensa se você não está desperdiçando o seu potencial, tentando se encaixar num lugar que não faz sentido para você. Onde você está usando o seu arsenal de ferramentas? Será que você não está deixando muitas delas enferrujarem?
Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma forma a enxergar o poder da sua multipotencialidade, talvez você goste desse vídeo aqui, onde eu falo um pouco sobre a frustração de não conseguir dar conta de tudo e como encontrar equilíbrio no meio de tantos interesses, tantas possibilidades e tantas obrigações que a gente tem na vida adulta. Obrigada por assistir até aqui e a gente se vê em breve. Tchau!